Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Terapeutas Desejados, um quadro onde te aproxima da especialização da fibromialgia sem dores e sem remédios. Hoje você vai ver os procedimentos pessoais necessários para profissionais atuarem no tratamento da fibromialgia. Jordana, como assim procedimentos pessoais? Então significa que eu preciso fazer algo para mim para que eu possa atuar com pessoas com fibromialgia? É isso mesmo, e a gente vai destrinchar esse tema aqui hoje para que você esteja cada vez mais preparado para atender pacientes com fibromialgia. Mas antes, eu quero te falar uma coisa. Se você quer cada vez mais conteúdos para se especializar, chegar cada vez mais perto numa preparação para você atender pacientes com fibromialgia e proporcionar para eles a vida sem dores e sem remédios, eu quero te falar para você já se inscrever aqui no canal para que você possa receber conteúdos diários de extremo valor e também a ferramenta poder compartilhar e disseminar esse conhecimento para cada vez mais e mais profissionais. Você gostando, fazendo sentido para você estar aqui, já deixa o seu like também, combinado? Se você não me conhece ainda, eu sou a Jordana Ribeiro, eu sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde e terapeuta integrativa. Hoje eu quero te mostrar os procedimentos necessários, pessoais, que você precisa fazer com você mesmo, para que você, enquanto profissional, terapeuta ou aspirantes a essas profissões, estarem realmente preparados e agir de forma assertiva no tratamento da fibromialgia, proporcionando aí a vida sem dores e sem remédios para os pacientes. O que eu falo de procedimentos pessoais, né, que são tão necessários assim? Antes que nós, enquanto terapeutas, profissionais da saúde, estar dentro do setting terapêutico, dentro da sala de atendimento, antes disso acontecer, já acontece todo um processo de atendimento. Então, as pessoas às vezes pensam que o atendimento é só ali, enquanto dura 50 minutos, enquanto dura 1 hora a sessão, né, de acordo com o tempo que você estipula para o seu atendimento. Só que não, né? Nós sabemos que vai além disso. E talvez isso não esteja tão aterrado, tão fortalecido aí para você. Talvez você esteja pensando, Jordana, certo, não dura só 40 minutos, 1 hora. Eu tenho todo um processo, né, de recapitular a sessão, recapitular a história do paciente, anotar. E se você ainda não sabe dessa parte, num próximo episódio eu falo essa parte para você, tá bom? Só que não é só isso que eu estou falando. Estou falando de algo que vai além desses procedimentos profissionais que geram nessa atuação. Porque para que você faça esses procedimentos profissionais, né, que envolve o paciente com fibromialgia, tem muita coisa atrás disso. E é disso que eu quero trazer clareza para você, para que você fique bem aterrado em relação a isso e se prepare, esteja cada vez mais preparado para você proporcionar de fato um tratamento de forma com que esse paciente vive sem dores e sem remédios. Por que eu estou falando isso? Todo o tratamento, para que o terapeuta, o profissional da saúde, proporcione esses resultados, existem passos a se seguir, como na formação FDR, que é a formação que eu desenvolvi um método onde eu especializo terapeutas e profissionais da saúde no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, em que faz com que esse terapeuta, esse profissional, vá de encontro a cada passo necessário para dar resultados. E aí, às vezes, geram até questionamentos, dúvidas. Como que eu faço para lotar a agenda? Entregando o resultado. E é isso que os terapeutas diamantes, os terapeutas que aplicam o método FDR faz, seguindo esse passo a passo, todo o procedimento necessário. E quais são esses pilares? Precisam seguir os pilares da gnose, do raciocínio clínico, da catarse, do manejo clínico, para que seja realmente assertivo na atuação. Não é só atender o paciente, não é só receber o paciente com fibromialgia. Tem todo um processo. Não é só a escuta ativa, tem todas as ferramentas, tem todas as estratégias de intervenção. E é isso que eu ensino no método FDR. Esse, de fato, uma preparação para que esse profissional, de fato, entregue resultado. Então, agenda cheia é sinônimo de resultado. Então, você precisa focar para entregar resultado.
Então, não é à toa que eu dou todos os pilares de forma bem passo a passo dentro do método FDR, para que esses profissionais sejam de fato diamantes lapidados. E por que eu estou falando, citando esses pilares para você? Porque dentro de todo esse contexto, existem nuances ali que você precisa olhar também. Por isso que eu trouxe aqui necessariamente os procedimentos pessoais. Os procedimentos pessoais são aquilo que envolve o você antes do outro. O profissional, para que ele esteja preparado de fato para o paciente com fibromialgia, ele precisa realmente olhar para si, entender as dinâmicas, as demandas que acontecem com ele, para que ele possa acessar esse paciente. Por que isso é tão importante? É uma oportunidade para você saber toda essa temática aqui hoje comigo. Porque quando você não olha para esses detalhes, né, que não são tão detalhes assim, é muito importante, você perde uma mega oportunidade de você fazer um trabalho com excelência, um trabalho onde você capta do paciente cada respiração diferente. E isso só é possível quando você faz procedimentos pessoais com você mesmo, que você vai aprender aqui hoje. É algo que vai fazendo com que você tenha cada vez mais clareza e consciência de você. Se você não está bem com você, se você está com uma frequência baixa, se sua energia não está tão legal assim, dentro do atendimento isso vai reverberar. Porque quando a gente vai para um atendimento e atender pacientes com fibromialgia tem as suas particularidades, que são ansiedade extrema, a pessoa fica ansiosa, agitada, dores no corpo todo, então a dor deprime, são pensamentos intrusivos o tempo inteiro, podendo desencadear até uma síndrome do pânico. Então, são particularidades que demanda muito do terapeuta, do profissional da saúde. E se demanda, você precisa ter energia para ser demandado. E como que você vai resgatar, né, e reenergizar e se preparar para essa demanda energética que o paciente com fibromialgia tem? Fazendo procedimentos pessoais. Por isso é importante. Pouquíssimos profissionais se ligam disso. Às vezes são profissionais excelentes que buscam sim, se especializar teoricamente, vai atrás de fundamento, mas não tem as bases necessárias. Por isso que eu trago tudo isso no método FDR. Porque eu bati cabeça lá no início, eu precisei capinar o lote da fibromialgia, eu precisei passar por várias experiências e eu fui compilando tudo que é necessário para que o profissional seja realmente capaz de agir de forma assertiva no tratamento da fibromialgia, gerando tantos resultados como eu gero hoje, fazendo com que os pacientes vivam sem dores e, consequentemente, os seus médicos retirem a medicação. Então, enquanto tem muitos profissionais aí pesquisando, indo atrás de só conceitos de fibromialgia, né? Porque especializar mesmo apenas na formação FDR. A formação FDR é a primeira e até hoje é a única especialização voltada para o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Não tem nenhuma outra especialização, não tem nenhuma outra formação que prepara o profissional hoje para o tratamento da fibromialgia, além daqui da formação FDR. Então, eu precisei passar por várias nuances, várias particularidades e montei, de fato, uma metodologia para ficar muito mais fácil para o profissional. Então, não é só a gnose, por exemplo, que é todo o conhecimento da fibromialgia, todas as particularidades do que envolve a fibromialgia, sintomas, tipo de dor crônica, qual é dos tipos de dor crônica que existe que envolve a fibromialgia, aspectos biopsicossociais, questão com escala da dor, catastrofização. Não é só sobre isso, né? Que isso é uma parte bem densa e muito importante, mas é também ter um raciocínio clínico para que esse profissional entenda a raiz da fibromialgia, por que aquele paciente ele desencadeou aquelas dores, desencadeou inclusive a fibromialgia, ele fazer toda a leitura do adoecimento, o processo de adoecimento na vida dessa pessoa. Por que foi essa pessoa? Por que foi esse meu paciente que adoeceu e não outro da família dele? O que aconteceu? Qual que é a raiz? Quais são os pontos de dores?
Então, tudo isso envolve todo um raciocínio clínico para agir de forma assertiva, desbloqueando a dor do paciente já na primeira sessão e proporcionando assim constantemente um resultado adequado da vida sem dores e sem remédios. Tem um raciocínio clínico que envolve. E além desses dois pontos, esses dois pilares, tem todo o processo de catarse, que é o processo do terapeuta voltar para ele mesmo, entender as demandas, os seus aspectos, os procedimentos que ele precisa fazer para que ele possa atender o paciente com fibromialgia e ter manejo clínico, que entra no quarto pilar. Ter manejo clínico adequado com esse paciente. Porque qualquer coisa que você fala, qualquer gesto que você faz que não fica claro, que não fica sendo de forma estratégica para a intervenção, você pode desencadear uma dor no seu paciente. E como que você vai lidar com isso? Tendo um manejo clínico para isso. Por isso que o método FDR é tão completo. E é por isso que você precisa entender todas as particularidades e entender também que você está dentro do processo de especialização. Precisa de você ali preparado para que você se sinta e você seja realmente aquele profissional que gere resultados. Então, não é só sobre você atender o paciente, escutar as demandas dele e desbloquear a dor dele. É sobre como que você está se percebendo enquanto pessoa, primeiramente, enquanto profissional. Quais estão sendo os seus hábitos? Como que você está elevando a sua frequência? Quais as preocupações que você está tendo com você mesmo? Tem um deslize que alguns profissionais têm, que é voltar muito para o paciente. E é um erro, assim, muito grave. Porque se você fica focado no paciente, você vai ver. Se está acontecendo com você, se você tende a focar muito no paciente, ficar extremamente ali focado no paciente, sem perceber o que está acontecendo com você, muito provavelmente você tem muitos pacientes que estão travados no processo terapêutico, que você não está conseguindo prosseguir nele. Por quê? Porque você estava focado nele. Não que você não precise estar focado, mas antes de você estar focado no setting terapêutico, em todo o processo do seu atendimento ali naquele momento, você precisa se preparar. Do que adianta você proporcionar o bem-estar e a cura para o seu paciente se você está desalinhado com aquilo que você fala para ele? Se você está desalinhado com aquilo que você acredita na vida, como você está vendo a vida. Então é extremamente importante que você passe a olhar, peraí, quais são os meus procedimentos pessoais? Precisa, o terapeuta, o profissional da saúde, precisa de procedimentos pessoais, porque quando você eleva a sua frequência, quando você fica bem com você mesma, quando a sua mente expande, você transcende nessa positividade, nessa energia, nessa entrega de realmente ter resultados e dar resultados, você vai aumentando os seus resultados com pacientes com fibromialgia. E eu não estou falando aqui apenas de, eu tenho que estar bem todo dia, a vida é boa. Você vai ter momentos de estresse, você vai ter problemas dentro da sua casa. Nós não estamos alheios a isso. Agora, enquanto terapeutas e profissionais da saúde, é responsabilidade nossa ter repertório para lidar com essas questões. Ter repertório para que essas situações, essas questões que acontecem externamente ou até mesmo internamente de nós, passam de uma forma melhor elaborada, de uma forma mais assertiva. Porque eu falo o seguinte, no processo terapêutico, o terapeuta e o paciente, eles estão no mesmo nível, né? Ele não tem melhor ou pior, né? Não tem ali uma disputa, não tem uma concorrência. O terapeuta, para acessar esse paciente, ele precisa estar no mesmo nível ali de olhar, de acolhimento. Porém, ele tem, querendo ou não, ele tem uma autoridade maior naquele processo terapêutico. Uma autoridade que eu digo, no momento do setting terapêutico, ele tem uma presença. Então, ele tem uma imagem ali que o paciente tem perante a ele. E que nesse processo de autoridade, que eu falo muito envolvido, que envolve conhecimento, tá? Porque tem a parte do conhecimento e tem a parte do ser humano.
Então, você enquanto ser humano, você ali olha para o outro ser humano, você acessa o outro ser humano. Mas você enquanto um canal de cura, um canal de transformação para esse paciente, nessa parte de bagagem, você tem mais autoridade. E você, terapeuta, profissional da saúde, precisa estar num nível acima nessa questão da autoridade enquanto bagagem. Eu falo assim que sempre que o terapeuta ou profissional da saúde precisa estar à frente dentro dessas questões. Não adianta, por exemplo, o paciente está com alguma questão, você está passando por a mesma questão, com o mesmo sofrimento e você não está buscando melhorar e evoluir, se desenvolver. Você vai ficar amassando barro com o paciente. Entende? É dentro desse contexto. Então, você precisa ou estar elaborando, vamos supor que você está passando por um processo que o paciente está vivendo, sei lá, um luto paterno. Mas o luto paterno é a mesma demanda, só que a forma de passar precisa ser diferente para o terapeuta. No sentido dele estar elaborando, dele estar buscando ferramenta, dele estar atuando com o repertório. Então ele precisa estar nesse nível ou no nível acima de que já passou por isso ou tem ferramentas para poder contribuir com esse paciente. Consegue me entender? Então, dentro dessa parte de conhecimento e de atuação, o terapeuta precisa estar à frente mesmo. E como que você vai ministrar, por exemplo, uma crise de fibromialgia com seu paciente, ministrar uma ansiedade com seu paciente se você não tem repertório? Você não precisa passar pelo que o paciente está passando, você não precisa ter fibromialgia, por exemplo. Só que você precisa ter repertório e saber como utilizar com esse paciente. Você precisa, por exemplo, aplicar ferramentas com você mesmo. Tá trabalhando elevação de frequência com seu paciente? Você precisa já ter aplicado, já ter vivido essa elevação de frequência. Por isso que é muito importante os procedimentos pessoais, porque quando você passa por experiências como meditação, controle de ansiedade, controle do humor rebaixado, você consegue atingir o paciente de uma forma muito mais assertiva, porque você já teve experiências com as ferramentas, tá? Eu não tô falando de ter as mesmas experiências de vida, porque isso é impossível. Tá? Cada um tem a sua experiência de vida, mas você precisa ter experiências pessoais de transcendência, de elevação, de evolução, de desenvolvimento. Você precisa estar bem sim para que você possa atender. Às vezes o terapeuta ele está muito mal e se força a atender e tem uma sessão que pode comprometer até mesmo o processo do paciente. Então é muito importante que você se volte para você. Você consiga fazer procedimentos pessoais para realmente estar bem consigo. E quando você não tiver, você já está atuando ali, para isso não reverberar no processo terapêutico do paciente. E de tal forma que você consegue ampliar a sua visão para esse paciente, porque quando está claro para você o que você está vivendo, o que está acontecendo com você, e está claro também todo esse processo de você realmente poder ter uma conexão maior com você contribuir para que esse paciente se conecte melhor com ele. Qual que é a essência, não é? A conexão, a integração do campo energético, físico, emocional, espiritual. Isso é o ser humano. Essa é a essência. E é importante que você viva essa essência. Porque quanto mais você vive essa essência, mais fácil vai ser para você atuar com esse paciente com fibromialgia. Quais são os procedimentos pessoais que você está fazendo diariamente? Como que você tem acordado? Você acorda de qualquer jeito? Já começa a mexer no celular, já liga a TV, já começa a trabalhar, mal faz um momento para você, não faz exercício físico, ou você acorda, você primeiro levanta, vê o que está acontecendo em sua volta, medita, faz uma oração, faz um exercício físico, para depois iniciar o seu dia. Porque dessa forma, você tendo esses procedimentos pessoais, você consegue estar mais preparado para o seu dia e mais preparado para o seu dia de atendimento. Então, quando você faz, além dessa parte pessoal que envolve a sua rotina diária de meditação, de autocuidado, de introspecção, de conexão com você, você faz também uma análise do que vai acontecer no seu dia. E aí você analisa quais são as pessoas que eu vou atender, quais são as demandas que tem desses pacientes que eu vou atender. Você vai se preparando para o seu dia.
E quando você vai se preparando para o seu dia, o seu campo expande e te prepara para aquilo que está para acontecer. Você chega no consultório, você chega na sua sala de atendimento, você faz os seus procedimentos pessoais também. Existem procedimentos pessoais que você pode fazer antes mesmo de você receber o paciente. Tudo isso faz parte do tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. São algumas ferramentas, algumas questões que eu trago no pilar da catarse do método FDR. A forma com que você prepara, a forma com que você confirma o seu paciente, você prepara a recepção, a luz do seu consultório, da sua sala de atendimento para aquele paciente específico que você vai atender, os procedimentos pessoais que você faz antes de receber o paciente. Você faz uma oração, você faz uma preparação do espaço. O que você tem feito? Você só tem recebido o seu paciente, escutado ali, intervido e pronto, acabou? Sem sequer se perceber, peraí, como que eu me sinto diante desse paciente? Porque não é só você analisar como que esse paciente ficou ou estava na sessão. Peraí, quais foram as minhas percepções e quais foram as minhas sensações perante esse paciente com fibromialgia? Esse atendimento que eu fiz, o que poderia ter feito diferente? Qual foi essa sensação? E essa sensação, o que pode ter acontecido para eu ter tido essa sensação? Porque a gente fala de relacionar. Processo terapêutico é o que está no entre. É na relação, é na dialógica. Essa dialógica precisa ser muito clara, precisa ter uma fluidez muito grande. Porque se tiver ruído, se você não estiver bem naquele dia, sua frequência está baixa, você deixa passar batido o bagel dessa pessoa, como que está o corpo dessa pessoa. E aí você não consegue intervir, você não consegue captar os pontos de dores da pessoa até mesmo antes dela falar. E às vezes ela te fala situações que passa batido. E aí? Você deixa de entregar resultado naquela sessão para aquele paciente de uma forma muito mais assertiva. Você deixar de entregar resultado naquela sessão para o paciente é você deixar o seu paciente sem resultado durante uma semana. Isso sem contar quando o paciente não volta. Se o paciente não volta, tem responsabilidade sua também, porque tem formas de você garantir a adesão do seu paciente. Tem meios de você ter ali um paciente mais aberto, mais disposto, mais preparado para receber intervenções terapêuticas. E se você não olha primeiro para você, se você não faz procedimentos pessoais com você, você deixa passar muitas coisas batidas, você perde a oportunidade de entregar resultado, entregar valor para esse paciente. Você perde a oportunidade de ver a sua atuação de uma forma muito mais poderosa, muito mais diamante. Não peque por esses detalhes, que de detalhes não tem nada, que é muito importante, mas são coisas que você pode aderir de uma forma muito simples na sua vida. São aspectos, são ações que você pode fazer em que essas pequenas ações que você já faz com você mesma, você já percebe que o processo terapêutico que às vezes está travado, que a paciente ainda continua com dor ali, não consegue evoluir, ela já tem um desbloqueio muito grande por uma simples ação que você fez com você mesmo. Não estou falando nem de intervenção direta com o paciente. Você fez uma intervenção direta com você mesma e isso reverberou no resultado, no desbloqueio do processo com seu paciente com fibromialgia. Você está percebendo a grandiosidade que é trabalhar com esse pilar da catarse? Nenhum pilar passa batido. Todos os pilares, eles são costurados, eles conversam entre si. O profissional que ele deseja atuar de uma forma assertiva, atuar para que ele possa entregar resultado, e entregar resultado para o paciente com fibromialgia é sinônimo do paciente com fibromialgia poder ter qualidade de vida, viver sem dores. É sinônimo desse profissional ter mais pacientes, é desse profissional cobrar o preço que ele acredita que ele vale, que ele tem valor. Porque a gente não está falando de um horário, de uma sessão ali de 50 minutos e pronto, acabou.
Eu estou dizendo aqui de uma sessão de um terapeuta diamante, um terapeuta capacitado e especializado no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Um terapeuta que ele cuida de todos os detalhes, desde cuidar de si mesma, ter procedimentos pessoais diários, rotinas diárias para elevar a frequência, elevar o bem-estar, desde cuidar até mesmo da forma de agendar, de receber o paciente, de como os móveis estão dentro da sala de atendimento, até a parte de desbloquear a dor do paciente já na primeira sessão, até a parte de ir lá na raiz, de fazer intervenção e já desbloquear a dor. Esse é um terapeuta diamante lapidado, o diamante que ele tem ali toda a grandiosidade dele enquanto profissional, que ele entrega valor, ele é um profissional de referência, de resultados. Ele é um profissional que se destaca perante o mercado porque ele se preparou de fato. Ele não ficou focado só nos fundamentos, por exemplo, da fibromialgia. Ele está focado em se especializar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. E ele está preocupado em como ele cuida de si mesmo, em quanto de valor ele agrega para a vida dele, o quanto seguro de si que ele tem para ele, para essa conexão com ele mesmo. Porque é uma situação, é uma questão que isso transborda. O paciente sente. O paciente sente quando você não está bem, o paciente sente quando você está desconectado, o paciente sente quando você nem está escutando, está no corpo, mas não está presente. O paciente sente e isso desconecta. Se desconecta, você perde a oportunidade de agir de forma assertiva. Você perde a oportunidade de entregar resultado. Isso é muito grave. É o seu nome que está em jogo, é a sua carreira, é você enquanto profissional que está em jogo. Comecem a fazer procedimentos pessoais caso você ainda não faça. E começa a dar peso para isso. A dar peso que eu falo é você focar e falar assim, hoje não deu, não vou fazer. Peraí, é prioridade na sua vida. Se você quer ser um terapeuta referência no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, você precisa dar prioridade para procedimentos pessoais. Ela é um livro diferente, é você fazer sua oração, sua meditação. O que mais que é fazer? O que mais que é você começar bem o dia? Começar bem o dia faz toda a diferença. Comece a ter palavras de afirmações com você, a frequenciar. Não adianta você só sugerir para o seu paciente se você não faz, se você não acredita. É ressonância. Precisa ter ressonância o pensar, o sentir e o agir para as coisas reverberarem na sua vida. Porque olha só que grave. Se você não faz procedimentos pessoais, se você não se cuida, você vai lá para sua criança. E se você vai lá para sua criança interna, que ela está descuidada, que ela não está protegida, que ela não está bem resguardada, ela que vai tomar as rédeas da sua vida. E aí, adivinha o que você vai ter? Adivinha o que você vai trazer? Você pode até atrair pacientes, mas você vai atrair pacientes que são mais orais, né? Pacientes que estão ali só mesmo para reclamar, que não estão abertos para processos terapêuticos, que te coloca ali como pai e mãe deles, projeta em você, transfere para você a responsabilidade. Você passa a ter pacientes que não te pagam, que te dá o calote, que não dá valor no seu preço, no preço da sua sessão. Olha só o risco que você está correndo. Além de todos os aspectos de você não entregar resultado como deve, você atrai pacientes que não estão abertos também, que estão ali por estar, sem acreditar, sem estar aberto, só para poder feito o seu trabalho, ou para falar que sua sessão tá cara. É esse tipo de pessoas que você quer? Ou você quer de fato ser canal de cura e transformação para pacientes com fibromialgia? Pacientes que estão abertos para realmente ter a transformação, realmente viver sem dores e sem remédios. Porque não é todo mundo que está aberto. Não é todo mundo que está pronto para viver sem dores. Sabe por quê? Porque a dor tem um significado. E se essa pessoa ainda não está pronta, é porque ela sente que se ela viver sem dores, ela vai perder muita coisa. Pode parecer doido o que eu tô te falando, mas é isso que acontece. E você está disposto a atender quais pessoas? Aquela que fica só pondo defeito ou aquelas que são abertas e preparadas para o processo? Para isso, você precisa cuidar de você. Você precisa fazer procedimentos pessoais para que você esteja preparado ou preparada
para atender pacientes com fibromialgia e, de fato, desbloquear as dores delas na primeira sessão e proporcionar também um tratamento da vida sem dores e sem remédios. Eu quero que agora você faça uma listagem. Faça uma lista. Quais são os procedimentos pessoais que você pode incluir hoje mesmo na sua rotina? Você já tinha parado para pensar na importância de fazer procedimentos pessoais consigo mesma, no seu processo a caminho do atendimento, como você prepara a sua sala, como você prepara a recepção, o tipo de cadeira que você escolhe mostra muito o que o paciente vai sentir naquela recepção. Tem muita coisa, né? Que inclusive essa parte eu falo no manejo clínico na formação FDR. Então tudo fala, tudo tem um significado e você precisa se preparar para isso. Você precisa se preparar para esse significado, você precisa preparar também para, de forma estratégica, induzir esse significado e passar a sua mensagem, elevar a sua frequência. Tudo isso é importante. Então eu quero que você hoje faça a lista de quais procedimentos você vai incluir na sua rotina. Se era uma coisinha que, tipo, eu sei que é importante, porque o autocuidado é importante, sabe aquela coisa bem aleatória, bem solta? Você não vai fazer isso mais. Você vai agora ter estratégia. Eu vou falar igual eu falo para os meus terapeutas diamantes. Você precisa agir de forma estratégica, ampliar, agir com raciocínio clínico, porque você não quer ser só mais um na multidão. Só mais um fisioterapeuta, só mais um enfermeiro, ou mais um educador físico, ou mais um terapeuta. Você não quer ser mais um psicólogo. Você quer ser o profissional da saúde, a referência que as pessoas com fibromialgia têm. Pensou em fibromialgia, lembrou de você. Para isso, você precisa linkar esses 4 pilares. Para isso, você precisa ter procedimentos pessoais para você. Então, liste de forma consciente agora e de forma estratégica. Peraí, eu quero ter resultados nas minhas sessões? Então deixa eu cuidar de mim. Deixa eu elevar minha frequência, deixa eu acordar bem, deixa eu me preparar para o meu dia. Porque dessa forma, no momento da sessão, eu vou estar inteiro. Eu vou estar inteira ali, no aqui e no agora, para entrar no mundo desse paciente, para desbloquear a dor desse paciente, para gerar resultado extraordinário na vida desse paciente. Porque os resultados do seu paciente são os seus resultados. E você precisa estar comprometido com os resultados dele. Para isso, você precisa se especializar. Para isso, você precisa estar preparado. Você está preparado? Você se sente preparado? Se não, o que você está fazendo para se preparar? Para você ser esse profissional, com perdão da palavra, foda, para realmente ser referência. Ser um terapeuta diamante. Já começa listando os procedimentos pessoais que você já vai incluir na sua rotina diária. Para chegar o dia, você começar o dia bem. Totalmente diferente. Você vai ficar assim, impressionado. Tanto que é diferente. Você acordar, fazer um exercício físico, você fazer uma meditação, yoga, você mentalizar o seu dia da forma que você quer que seja, quem você vai atender, como que vai ser o seu dia, você se preparar para isso. E às vezes você se preparar até o checklist um dia antes, porque é a preparação do seu corpo, da sua mente, da sua alma para aquele dia. Parece bobo e não é, você vai ver a diferença que tem. Você vai ver que fazendo isso, você vai mudar muito o jeito que você vai chegar na sessão. Coloca aqui embaixo nos comentários quais são os procedimentos pessoais que você já faz e os que você vai fazer a partir de hoje para aprimorar aí a sua atuação no tratamento da fibromialgia. Eu vou ler cada um com muito carinho e quero que você realmente se comprometa com você, que você realmente continue se preparando para proporcionar a vida sem dores e sem remédios para esses pacientes com fibromialgia. Você de fato seja um canal de transformação e cura. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha para que a nossa mensagem chegue em cada vez mais profissionais da saúde, terapeutas de todo o Brasil e do mundo, que a gente possa realmente cumprir juntos essa missão de transformar a vida de pessoas com fibromialgia, fazendo com que elas vivam sem dores e sem remédios. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!